amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o engenheiro Aguinaldo Veronese e este é o seu canal para as construções ecológicas. No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre um tema que a gente levantou aí alguns vídeos atrás, o porquê o tijolo ecológico não é popular. Quando a gente fala popular, é no sentido de ele não ser amplamente utilizado e divulgado, né? A gente não tem hoje uma estatística, mas eu acredito que talvez a cada 500 ou 1000 construções nós tenhamos uma feita com tijolos ecológicos. A maioria é no sistema convencional. Você assiste a inúmeros vídeos sobre tijolo ecológico e nesses vídeos a gente percebe, né, as vantagens com relação ao tijolo ecológico. Tem muitas vantagens realmente. Desde a parte de conforto térmico e acústico, a limpeza da obra, com menos desperdício de material, mais amiga do meio ambiente, né? Praticamente você não utiliza madeira nesse tipo de construção ou utiliza muito pouco madeira, né? Tem toda a economia aí de ferro, areia, cimento, concreto, enfim. É um sistema que traz realmente muitas vantagens. A questão das tubulações, né? Da parte hidráulica, elétrica, que você consegue embutir nas paredes sem necessariamente ter que quebrar as paredes. Então tem uma série de vantagens. Nesse vídeo a gente vai abordar os aspectos, vamos dizer assim, negativos do tijolo ecológico, né? A gente vai meio que trabalhar aí no sentido de tentar descobrir o porquê que, apesar de tantas vantagens no produto, ele não é amplamente utilizado, não é popular, né, em comparação aí a outros sistemas. Então não existe um motivo único, né? Existem alguns motivos dos quais eu considero aí o principal, né, que a gente vai comentar. Mas assim, dos motivos a gente elencou os 5 principais motivos, representando 2%, né, do porquê o tijolo ecológico não é popular. Eu coloquei aí como número 5, né, o 5º motivo seria o incentivo, né, de políticas públicas em relação ao tijolo ecológico, incentivo por parte da Caixa Econômica Federal, que hoje no Brasil é uma das entidades que mais financia a construção civil e as obras, né? Eu não sei se você sabe, mas na proposta de financiamento deles no programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa ela tem uma diretriz de não aceitar métodos construtivos alternativos, dentre eles o tijolo ecológico. Então, para financiamentos aí pela Minha Casa Minha Vida, a Caixa não aceita o tijolo ecológico, e em outras linhas de financiamento depende muito da interpretação do gerente, né? Tem alguns que aceitam, tem outros que só aceitam com revestimento aí, com embolso, né? E tem alguns que não aceitam de forma alguma. No meu ponto de vista, acho que deveria ser ao contrário, né? Eu acho que por ser um produto mais amigo do meio ambiente, e hoje essa questão, né, do meio ambiente, da sustentabilidade é muito forte, todas essas entidades elas pregam muito isso, né, nessa parte ambiental. Então deveria se ter incentivo para o uso do tijolo ecológico, do tipo, você vai construir com tijolos ecológicos, você tem uma taxa menor de juros. Seria um grande incentivo, e isso impulsionaria o tijolo ecológico no mercado, né? Então seriam agentes catalisadores, vamos dizer assim, para promover a utilização do tijolo no mercado. Em quarto lugar, eu coloquei representando apenas 3% só do motivo, a parte de equipamentos para a produção dos tijolos. Então nós temos hoje basicamente 3 categorias de equipamentos. Nós temos aí as prensas manuais, que elas não são motorizadas, são feitas a prensagem manual. Esse tipo de equipamento eu considero interessante para quem vai construir a sua própria casa, tem bastante tempo, está tranquilo, às vezes mora lá num sítio, numa chácara e não tem pressa para construir, vai lá fazer o seu tijolo lá em passos bem lentos, né, devagar, ou com a família envolvida, num sistema de mutirão, com muitas pessoas envolvidas. Então vira uma brincadeira a prensagem dos tijolos ali e a coisa flui. Agora, você pensar aí
numa produção para venda dos tijolos numa máquina manual, é praticamente assim inviável você pensar aí numa fábrica utilizando o recurso manual. Você teria que ter uma disponibilidade de mão de obra muito grande e de baixo custo. Por um lado seria interessante, né? Você daria emprego a muita gente, mas a produtividade que você consegue fazendo aí 200, 300 tijolos por dia numa máquina manual, né, com 2, 3 pessoas envolvidas e chegando no final do dia com um nível de cansaço enorme, né, porque é bastante desgastante o processo, acaba se tornando inviável, né? Se você fizer colocar aí os cálculos aí na ponta do lápis, você vai perceber que o custo do tijolo devido à mão de obra empregada acaba saindo muito alto, né? Obviamente, se você tem lá a máquina, como eu disse, vai construir a sua casa sem pressa, né, prensando os tijolos lá, fazendo lá 200, 250 tijolos por dia, né, sem aquele estresse, vamos dizer assim, até funciona. Ou num sistema de mutirão, onde muitas pessoas vão se revezando, também funciona. A segunda categoria de equipamentos são as prensas hidráulicas com acionamento manual. Esse tipo de equipamento, eu não conheço todos os equipamentos no mercado, mas dos equipamentos que eu conheço, o problema que eu vejo nesses equipamentos, assim, a estrutura deles não é compatível com as forças envolvidas ali na prensagem do tijolo. Então, dificilmente você consegue um tijolo com altura uniforme, tá? Aí a altura vai obedecer norma de variação de mais ou menos 1 milímetro. Só que para você construir com essa variação de mais ou menos 1 milímetro, você tem dificuldade, né? Tem que acabar fazendo correção dos tijolos, tendo que lixar tijolos, né, para você conseguir manter o nivelamento lá na obra. Então um tijolo desse para você comercializar também não é legal, né? E para você conseguir variações aí de mais ou menos meio milímetro, que eu considero razoável para trabalhar, que seria aí uma variação de 1 milímetro, né, no tijolo, em equipamentos com prensagem, com acionamento manual, pelo menos dos equipamentos que eu conheço, é difícil você conseguir uma produção nesse nível. E aí quando você vai lá para a terceira linha de equipamentos, que são os equipamentos automáticos, que daí sim eu considero aí que seria, você pensando numa fábrica, numa produção para venda dos tijolos, seria o mínimo, você teria que ir para essa linha de equipamentos automáticos, né? E aí a gente tem um problema, porque os equipamentos automáticos, eles são muito caros hoje no mercado, né? Você está falando aí de investimentos aí, no mínimo aí acima de 100 mil reais de investimento só para prensa, né? Só para prensa. Aí quando você tem todo o conjunto ali de preparador da matéria-prima, as esteiras, você vai precisar de uma empilhadeira para você fazer as movimentações dos tijolos na fábrica. Então a gente está falando de um investimento aí de no mínimo aí 200, 300 mil reais. Então assim, é um investimento considerável, né? Não é já acessível, né, para a maioria das pessoas, né? Então a maioria das pessoas acabam investindo em equipamentos, nessa segunda linha de equipamentos aí, que seriam os equipamentos hidráulicos com acionamento manual, mas aí começa a ter dificuldade tanto com a parte de produtividade com relação à qualidade dos tijolos para venda, né? E nos automáticos aí você tem essa questão aí do custo dos equipamentos que ainda é muito alto. Para que o tijolo ecológico fosse mais popular, nós precisaríamos ter equipamentos automáticos, né, que garantam uma boa qualidade de tijolo, mas num custo mais baixo, né, para você conseguir popularizar mais isso. Mas ainda assim, a gente está atribuindo um peso aí de só 3% em relação a isso, né? Porque não é isso que impede do tijolo ecológico ser popular. Terceiro fator aí, que a gente está colocando aí, atribuindo já um peso um pouquinho maior, estou colocando aí 10%, né, nesse quesito, é a questão do peso do produto, tá? A massa que o tijolo ecológico tem. Obviamente, se você pegar aí um tijolo ecológico e comparar ele com um tijolo cerâmico, ele é muito mais pesado. Esse peso, por um lado, ele tem o aspecto positivo, que você tem uma construção, né, mais sólida,
vem desse fato a questão do conforto térmico e acústico também, além dos furos lá, né, para fazer a dinâmica de circulação de ar, mas essa massa ajuda, né, você tem uma inércia térmica muito grande no tijolo ecológico e isso se traduz em conforto térmico para a construção. O que por um lado traz algumas vantagens, por outro lado ele acaba impactando no custo do produto, porque você tem mais material envolvido, mais massa envolvida, né? Então a tendência é que o custo unitário dele seja maior. Você tem a dificuldade da logística, então toda a movimentação que você faz dos tijolos, desde a movimentação manual de você retirar os tijolos de um pallet para passar para um outro pallet, né? Você está movimentando massa, né? E aí quanto mais pesado isso, maior é o esforço físico que você está empregando, né? Um pallet com 448 tijolos, ele pesa 1,5 toneladas. Então, com uma paleteira manual, você já tem dificuldade de movimentar um pallet. Você precisa de uma empilhadeira aí elétrica ou a combustão, né? Para fazer essa movimentação. Nas entregas, isso acaba encarecendo também, porque você está levando aí uma quantidade maior de massa, né? E um dos fatores que você leva em conta aí no transporte é a questão do peso, né? É o peso e o volume, né? No caso do tijolo, o que impacta é o peso, não o volume. Em relação aos tijolos cerâmicos, a gente vê nas estradas aí, o pessoal consegue fazer um empilhamento de tijolos e consegue levar uma quantidade muito maior de tijolos, né? Tem uma facilidade maior no processo de descarga manual, porque ele é mais leve, né? E na obra também isso é levado em conta, né? Uma obra mais leve, muitas vezes ela é preferível em relação a uma obra mais pesada, no caso do tijolo ecológico. Por exemplo, se você vai fazer o fechamento de um edifício de diversos andares, quando você consegue reduzir o peso nessa estrutura, é melhor, né? Você tem um ganho aí na parte de estrutura, né? Até para você levar esses tijolos aos andares superiores, tudo isso acaba impactando aí, né, nessa questão. Então é uma certa desvantagem, né? Aí é vantagem e desvantagem, na verdade, né? Segundo fator aí, a gente atribuiu aí 20% de peso a esse fator, seria a falta de uma política de comercialização para o tijolo ecológico. Eu vou explicar melhor. A maioria dos fornecedores de tijolos ecológicos, eles trabalham hoje da seguinte forma, né? Tem uma pequena fábrica e vendem essa produção diretamente aos clientes finais que estão construindo, né? Então não existe aquela cadeia como existe com os outros tijolos, onde a fábrica vende para um distribuidor, o distribuidor vende para o lojista e esse lojista repassa para o cliente final. Então percebam aí que existe uma cadeia, né? Fábrica, distribuidor, revendedor e o cliente final, né? Hoje o tijolo ecológico ele não suporta, ele não comporta esse tipo de cadeia, vamos dizer assim. Por quê? Porque a maioria, né, não existe hoje uma política de preços onde eu tenha um preço para cliente final e um preço para revenda, né? Então, se um lojista pretende comercializar o tijolo ecológico, ele não consegue, porque ele não tem a margem, né, dele preservada para ele conseguir fazer essa revenda. E esse sim, né, a gente já atribui aí um peso um pouco maior, de 20%, é um dos motivos de você não popularizar o produto. Por quê? A coisa fica interessante quando todos ganham, né? Mesmo que seja um pouquinho, mas que cada um possa ganhar um pouquinho na cadeia. Como você não consegue fazer essa diferenciação de preço, né? Se ele vai revender o produto e vai concorrer com quem já está fabricando, né? Consegue chegar num preço mais baixo, impede ele de ele fazer essa comercialização. Então, por isso você não encontra, né, na maioria aí das lojas de materiais de construção, você não encontra o tijolo ecológico. Além do que, quando você vai partir para essa revenda, né, na loja, se você parar para pensar que o tijolo economiza os outros materiais de construção, então o lojista lá, se ele vai vender o tijolo ecológico, ele vai vender menos areia, menos pedra, menos ferro, menos madeira para aquele cliente
e trabalhar com um produto que ainda não tem margem, vamos dizer assim, a margem é muito baixa. Então, automaticamente deixa de ser um produto interessante para ele trabalhar, né? E aí, se você não tem o produto disponível no comércio, automaticamente você tem uma dificuldade de obter esse produto e aí por isso a popularidade dele abaixa, ela cai, né? Hoje, assim, não existe uma entidade que represente, né, os fabricantes de tijolos ecológicos, né, de uma forma mais ampla, mais efetiva, né? Existe até algumas associações aí, mas não é uma coisa assim efetiva, né, que tenha um peso significativo, que consiga estabelecer, por exemplo, uma política de preços, né, uma tabela de preços, né, para que se possa trabalhar e possa dar espaço para que os lojistas, os revendedores conseguissem trabalhar com tijolo ecológico. Chegamos então agora ao primeiro motivo que a gente atribuiu aí um peso de 60%, ou seja, é o motivo que eu considero aí o real motivo do tijolo ecológico não ser popular, né? E é a mão de obra. É isso mesmo. A mão de obra a gente considera aí o maior responsável, né, pelo tijolo ecológico não ser popular. E eu preciso explicar isso melhor para você. Porque aí vem a indagação, mas por que o tijolo é muito difícil de trabalhar com ele? É mais difícil do que o convencional? Não é. Não é uma questão de dificuldade, mas é uma questão aí de uma quebra de paradigma, tá? Então eu vou contar um pouquinho da nossa experiência aí, trabalhando aí há cerca aí de 4 anos, né, 3, 4 anos já no mercado com o tijolo. 90 ou mais por cento, talvez aí 95% dos construtores experientes no mercado, quando eu falo construtores experientes, são profissionais e empresas que estão no mercado aí há mais de 30, 40 anos trabalhando com construção civil, tá? E aí eu deixo aqui registrado, né, o meu respeito, a minha admiração, são as pessoas que fazem o mercado da construção civil acontecer, tá? É a nossa mão de obra aí que levantam aí belas construções, né? Então são eles os motores propulsores, vamos dizer assim, da construção civil, né? Sem essa mão de obra aí especializada, a gente não teria construção civil. São eles que promovem a construção civil. Mais de 90% desses construtores experientes que a gente forneceu os tijolos para eles trabalharem a primeira vez com tijolo ecológico, eles começam muito animados com a obra, né? Falar assim, não, agora, né, nós vamos iniciar aí uma nova forma de trabalhar aí, né, com a construção civil, com tijolo ecológico e tal, e começam bastante empolgados com o sistema. Mas a gente percebe que quando chega no final daquela obra, no final da construção, muitas vezes eles não falam isso pra gente, porque eles querem fazer mais obras, né? Mas a sensação que eles transmitem pra gente é de que eles não querem mais trabalhar com tijolos ecológicos, ou seja, não foi uma experiência interessante ou agradável, vamos dizer assim. Se eles tiverem que escolher entre fazer com convencional e fazer com tijolo ecológico, eles optam pelo convencional. Por quê? Como eles estão acostumados a trabalharam muitos anos no sistema convencional, eles não se adaptam muito bem a esse sistema construtivo com tijolo ecológico. Por quê? Quando você está construindo com tijolos ecológicos, você já está levantando uma obra ao mesmo tempo na parte bruta, mas é uma obra acabada, né? Então, você já está trabalhando ali com o acabamento junto com a parte estrutural da obra. E isso impacta no seguinte, você tem que manter as paredes sempre limpas, não pode esbarrar, bater, está manobrando, por exemplo, uma peça de andaime, aí, que é uma peça metálica pesada, você tem que tomar todo um cuidado para não bater nas quinas, né, não bater nas paredes. E já numa obra convencional, essa preocupação não existe. Então, se o ajudante lá do pedreiro, né, estiver com as mãos, né, sujas de cimento, por exemplo, né, de massa, e ele colocar a mão na parede, não tem problema, porque depois vai chapiscar, vai rebocar aquela parede ali, vai dar o acabamento, então não tem problema, né? Se o tijolo não ficou exatamente ali alinhado do prumo, né, deu uma diferencinha ali de alguns milímetros ali no prumo, não tem problema, depois
o embolso vai encobrir tudo e vai resolver o problema. Já numa parede de tijolos ecológicos, se ele sujar essa parede de cimento e não fizer a limpeza, já vai ficar uma mancha na parede. Como é um tijolo à vista, ele já vai ter problema, né? Então, se ele estiver manobrando lá um andaime, bateu na parede, quebrou, lascou, vai ter que fazer um reparo ali, vai ter que fazer a substituição do tijolo, coisa que numa obra convencional ele não tem essa preocupação. Assim, outros detalhes, né? Numa obra convencional, muitas vezes ele precisa fazer um andaime, então o que a gente observa aí normalmente, ele vai lá, pega a marreta, quebra o tijolo, coloca lá um pontalete, né? E faz o andaime. Numa obra de tijolos ecológicos já não dá para fazer isso, né? Então essas diferenças, vamos dizer assim, requer um tratamento diferenciado, especial, que eles não estão acostumados a trabalhar dessa forma e acham daí mais fácil trabalhar com convencional, tá? Foi isso que eu percebi. Quando você pega uma pessoa que nunca trabalhou com construção, nunca construiu, ela vai fazer a casa própria dela, e aí ela começa a estudar sobre o tijolo ecológico e ver os vídeos na internet, os tutoriais que tem, né, no próprio site lá da Ecologist, lá, passo a passo, desde a parte de fundação, de desenho até a parte de acabamento. Então essa pessoa ela se dedica a estudar esse material, a aprender, e ela vai construir com tijolo ecológico. Veja, uma pessoa sem nenhuma experiência. Dos clientes que a gente atendeu ao longo desse tempo, são as melhores experiências que a gente teve. Ele começa a obra, ele segue o passo a passo da obra, e quando ele finaliza a obra, ele finaliza com alegria, com um sorriso na orelha, com uma satisfação enorme de ter feito ele mesmo a sua própria casa, né? Não encontra muitas dificuldades em construir, ou seja, ele consegue, né, levantar as paredes no prumo, com alinhamento, e aí ele fica com essa sensação muito boa de ter construído com um tijolo ecológico. Você veja a diferença entre uma pessoa já experiente e uma pessoa que não tem experiência. A gente percebe isso muito claramente, muito nitidamente, essa diferença. Só que no mercado, quem movimenta as construções, né, são as empresas experientes, são os profissionais experientes, né? Você vai contratar um profissional, quem você contrataria? Uma pessoa com uma experiência de 20, 30 anos para fazer sua casa, ou alguém que vai fazer pela primeira vez, né? Você vai contratar uma pessoa experiente, e aí essa pessoa experiente vai lhe convencer a fazer com o sistema convencional, porque ela prefere trabalhar dessa forma, ela já trabalhou a vida toda dessa forma, né? E aí por isso, então, a gente chegou à conclusão, e isso responde, né, o porquê o tijolo ecológico não é popular, tá? É essa questão da mão de obra. Não que seja mais difícil, né? Tanto é que, assim, uma pessoa que nunca construiu, se ela for construir com um tijolo cerâmico, por exemplo, ou com bloco, ela vai ter muita dificuldade em conseguir subir uma parede no prumo. Eu já cheguei a construir casa e até galpão com tijolo ecológico. Se você me pedir para levantar uma parede aí com tijolo cerâmico ou com bloco, eu não sei, talvez eu até consiga, mas com muita dificuldade, né? Numa forma assim, eu não me sinto à vontade de falar assim, não, eu consigo construir com um tijolo cerâmico. Eu acho que eu não consigo. Teria que praticar muito, teria que treinar para conseguir. Com o tijolo ecológico já tem essa facilidade. Tijolo ecológico, você tendo a primeira fiada bem feita, a praticidade de você levantar a parede é muito grande. Nem por isso o que a gente tem hoje aí de mão de obra experiente no mercado prefere trabalhar com tijolo ecológico. Na verdade, a preferência é realmente o sistema convencional por eles, por esses motivos que a gente comentou aí, tá bom? Então eu espero, né, que esses pontos aí abordados, né, sirva aí de reflexão para vocês aí, principalmente para aqueles que desejam investir nessa área, né? Tem muita gente que começa assim, né? Como eu comecei, muitas pessoas começaram, estão para começar, comprando uma máquina para fazer a casa própria, e aí se der certo, se achar legal, daí parte para transformar isso num negócio, né? Afinal de contas, muitas pessoas buscam, né, essa independência, né, de ter um negócio próprio, né? Então seria uma forma.
Então eu acredito que esses pontos que a gente abordou aqui vai ajudar vocês aí numa tomada de decisão, num planejamento, né? E pensando no futuro, eu acredito que o tijolo ecológico possa vir a se popularizar, né, com uma formação nova de mão de obra, ou seja, se as futuras gerações aí, né, começarem a se interessar por esse tipo de construção, né, e começarem a se desenvolverem, a desenvolver conhecimento nessa área, né, e se especializarem nisso, a especialização de mão de obra, ou seja, aquela pessoa que não trabalhava na construção civil e começa já desde o início com o tijolo ecológico, por exemplo, a tendência no futuro talvez seja de modificar um pouquinho esse panorama que a gente tem hoje, né? Eu conheço pessoas, empresas que constroem, né, e só constroem com tijolo ecológico, elas preferem o tijolo ecológico. Então não dá para dizer assim, não, é porque o sistema convencional é melhor de trabalhar do que o tijolo ecológico. Não é verdade, tá? Isso não é verdade. É uma questão só de paradigma mesmo, né, de você superar, vamos dizer assim, esse desafio de fazer a transição de um sistema para o outro. E muitas vezes é mais fácil iniciar do zero, ou seja, pegar uma pessoa que não tem, né, os conhecimentos do convencional e ela constrói conhecimentos no sistema de tijolo ecológico e aí ela consegue ter mais êxito, mais resultado, tá bom? Espero que com essas informações a gente possa ter ajudado vocês aí numa tomada de decisão, enfim, no planejamento da sua obra ou da sua fábrica, tá bom? Não esqueçam aí de curtir o nosso vídeo, de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho lá para receber os novos vídeos aí. A gente tem uma proposta aí de publicar pelo menos um vídeo por semana aí, e sempre tá trazendo conteúdos interessantes aí nessa linha aí do tijolo ecológico, das construções ecológicas. Muito obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus.